bem-vindos ao podcast da FIEC Metal sobre a precariedade na EDP, integrado no roteiro contra a precariedade neste grupo, que aliás arrancou em janeiro e que neste momento está a todo vapor a correr o país. Connosco temos 3 pessoas que, melhor do que eu, sabem da poda. Apresento a todos Jorge Santos. Olá, Jorge, trabalhador do Centro de Contacto de Ceia, não é assim? E que trabalha para a EDP através da Manpower. Já vamos perceber que confusão é esta. Também Anabela Silva, trabalhadora do Centro de Contacto de Lisboa, mais uma vez, através da Randstad, e que é também dirigente do CIESI. E, finalmente, mas não menos importante, Rita Costa, trabalhadora da E-Redes, que é uma espécie de sucessor da antiga EDP Distribuição no Porto, para quem não souber, que está connosco a partir do Porto e que trabalha pela EGOR. Já temos a Manpower, agora a Manpower, a Randstad e também a EGOR. E que, falo ainda da Rita, que é dirigente do CIT Norte. Bem-vinda, Rita. Obrigada, boa noite. Rita, eu aproveitava e começava por ti, porque sei que este roteiro da FIEC Metal, a federação de todo este setor da indústria elétrica, este roteiro contra a precariedade arrancou em janeiro no Porto, com um plenário de trabalhadores na rua, em frente à sede da Altice. Rita, eu perguntava-te, na vida destes trabalhadores, qual é a diferença de ser precário ou não ser? Que diferença é que isto faz? Logo assim, à partida, o salário, não é? O salário, estamos a falar aqui de uma diferença muito, muito grande. Qualquer funcionário agora, qualquer trabalhador que começa agora a trabalhar na EDP, recebe de salário base 1.036 euros. Acho que ficou agora, foi o último que agora ficou estabelecido nas últimas negociações. Portanto, 1.036 euros. Eu recebo 825 euros. De salário. Também aumentou graças à luta que temos feito no âmbito deste roteiro do Também Somos EDP, e que podemos também depois falar nisso mais tarde, mas que começou então no dia 18 de janeiro lá em frente ao meu local de trabalho, com um plenário. Pronto, organizámos a equipa e fizemos lá um plenário à frente, e foi lá que começou o roteiro Também Somos EDP. E, na verdade, são mesmo EDP, porque estamos a falar de trabalhadores muito especializados, específicos, que todos os dias dão a voz e suponho que às vezes até a cara pelo EDP. Sim, os colegas que estão na loja, os colegas que estão nas lojas também são precários da EDP. Eles também trabalham para as EGORs e Randstads e Manpowers desta vida, e dão eles mesmo a cara e às vezes, quer dizer, nós conseguimos imaginar como é que é trabalhar numa loja onde aparece lá um cliente um bocado aborrecido e chateado com a fatura, com alguma coisa, e que vai descarregar em cima daquele funcionário, em cima daquele trabalhador, que não é trabalhador da empresa, que está ali a dar a cara e a voz, mas que não é tratado e no final no final do mês não é isso que sente na sua carteira. Claro. E Anabela, o que é que justifica este absurdo de termos um trabalhador que, como a Rita estava a explicar, se apresenta como trabalhando para a EDP e que, na verdade, tem um contrato com outra empresa que não tem nada a ver com a EDP? O que é que dá origem a este absurdo? Eu penso que o que dá origem a este absurdo é a EDP não querer responsabilidades. É a EDP, na prática, deixar de ter trabalhadores dos quadros e passar a ter cada vez mais precariedade no seu grupo, porque, e o nosso caso é flagrante, não é? Porque estamos aqui a falar de trabalhadores que trabalham através de uma prestação de serviço ou de uma empresa de trabalho temporário, mas ainda há algo mais escandaloso, que é a subcontratação, em que existe uma situação em que a EDP contrata a Accenture e a Accenture contrata a Randstad, que por sua vez contrata os trabalhadores. É uma espécie de inception de precariedade e subcontratações. Exatamente. E há pouco, quando perguntava à Rita sobre qual é a grande diferença entre esta situação da precariedade nos call centers e nas lojas EDP, uma das grandes diferenças é, por exemplo, nós somos efetivos numa empresa, não é? Que no meu caso é Randstad, no da Rita é EGOR,
no caso do Jorge é a Manpower, entre outras, porque não são só estas, são mais. Pelas minhas contas são perto de uma dezena, portanto. Uma dezena de empresas. Exatamente, uma dezena de empresas, porque os call centers, quando iniciaram há 30 anos atrás, iniciaram em Sacavém, havia um único call center, e entretanto começou a haver mais. Neste momento, no mínimo temos 6 call centers, no mínimo. Temos cerca de 80 lojas, em que todos os trabalhadores, quer das lojas, quer dos call centers, que são à volta de 3 mil, são todos trabalhadores de empresas de prestação de serviços. É muita gente, estamos a muita gente. 3 mil famílias no mínimo, não é? Exatamente, exatamente. E ainda esta semana dei-me conta de uma notícia que li, em que dizia que a EDP que iria contratar mais 3 mil trabalhadores até 2026. Somos nós! Já está a contratar. Somos nós, Isabela. E eu pensei, será que é desta que nós, os 3 mil trabalhadores das lojas e dos call centers, vamos ser contratados diretamente? É desta. Será que vai ser feita à vontade do CEO da EDP, quando ele diz que as pessoas são o poder da nossa empresa e o seu desenvolvimento e bem-estar são prioritários? Será que inspirador. Será que é bastante, assim? Não é? Se calhar a política da EDP está... Se calhar eles estão realmente a mudar aqui a estratégia deles e estão realmente com o verdadeiro sentido da palavra, como eles apregoam tanto aí, que são uma empresa socialmente responsável. Também está muito na moda essa expressão. Será que vão colocar na prática e vão realmente ser uma empresa socialmente responsável? É desta, pessoal, é desta. É agora. Dia 10 vai ser um grande dia. Anabela, já que estás com a mão na massa, aproveitava e perguntava-te no que é que consiste este roteiro nacional e, de uma forma mais lata, como é que se acaba com a precariedade de 3 mil famílias num grupo tão grande e que tem atingido tantos lucros como a EDP? Exatamente, portanto, acabaria-se esta precariedade se a EDP, no concreto, assumisse estes trabalhadores como trabalhadores do seu quadro. Porque é assim, nós estamos a falar aqui de uma situação em que estes trabalhadores, na maioria, são trabalhadores efetivos das empresas de prestação de serviços, mas que nunca sabem quando é que é o seu último dia de trabalho. Como é que isso funciona? São efetivos, mas não sabem quando é o último dia de trabalho? Quando é que é o nosso último dia de trabalho, exatamente. Porquê? Porque ao longo, por exemplo, eu trabalho há 23 anos no call center da EDP. Tenho colegas meus que estão lá desde a nascença dos call centers EDP, há 30 anos. Ou seja, durante estes 30 anos, estes trabalhadores andaram sempre com o coração nas mãos, porque nunca sabiam quando é que era o último dia. E isto porquê? Porque a EDP abre concurso, não é? Várias empresas concorrem, que são 7 cães a um osso, como devem calcular, e depois a empresa que ganhar, a que fizer o preço mais barato, não é? A política do salário mínimo nacional, e aí a culpa não é só das empresas prestadoras de serviço ou de trabalho temporário, mas muito da EDP, porque é ela que fomenta a precariedade muito mais até do que estas prestadoras de serviço, porque depois empurram uns para os outros, não é? Claro. Ou seja, ao longo dos anos, nós andámos sempre a pensar quando é que vai ser. Ainda hoje, aliás, eu, por exemplo, em maio, se calhar vou ficar sem trabalho, porque o departamento onde eu estou a trabalhar está a concurso e até maio vamos saber qual é que vai ser a resolução da situação. Portanto, tudo pode acontecer. E depois há aqui uma grande diferença entre a prestação de serviços e o trabalho temporário, que o Governo fecha os olhos. Nós já várias vezes fomos também falar com os grupos parlamentares para que fosse alterada a lei. Ainda estava na esperança que fosse agora desta com a agenda do trabalho digno, não é? Que se tem falado tanto. Nomes tão bonitos e depois na prática tudo espremido não está nada. Então isto não é um governo, é um departamento de marketing. Exato. Quer dizer, estamos a falar do trabalho digno, mas onde é que está o trabalho digno? Se eu sou efetiva numa empresa prestadora de serviços, que eu, muitas das vezes, os meus colegas nem um cartão de crédito conseguem adquirir, porque basta dizerem que trabalham numa Randstad, ou numa Manpower, ou numa Egor, e é o suficiente para lhes ser cortadas as pernas. Nós somos efetivos de uma empresa que é considerado... existe diferença entre o trabalho temporário e a prestação de serviços, que a maioria das pessoas não sabe qual é a diferença, mas a diferença basicamente é que eu, se trabalhasse para uma empresa de trabalho temporário, quando eu fosse substituir um trabalhador da EDP, eu iria auferir
o mesmo salário e as mesmas condições do acordo coletivo de trabalho deles. Porque a EDP tem um acordo coletivo de trabalho. Tem um acordo coletivo de trabalho. E aliás, isso aconteceu durante estas décadas todas, 33 décadas, aconteceu com os meus colegas. Muitos dos meus colegas iam substituir os trabalhadores da EDP, e quando iam substituir os trabalhadores da EDP, para ter uma ideia, numa semana ganhavam mais do que um salário inteiro na nossa empresa. Portanto, está a ver. Uma diferença enorme. Exatamente, o subsídio de alimentação passa logo para mais do dobro. O salário igual, como a Rita também já o disse. Portanto, as condições são totalmente diferentes. Eles têm direitos à véspera de Natal, véspera de Ano Novo, por aí fora, quinta-feira da espiga à tarde, etc. Ou seja, Rita, fazia-te esta pergunta, porque quando estamos a falar de trabalhadores subcontratados e às vezes até subcontratados, podemos ter a ilusão de que estamos a falar de tarefas que são menos complexas ou que são menos específicas, mas não é o caso, não é? Por exemplo, Rita, tu trabalhas para a E-Redes e é um trabalho altamente específico, suponho. Sim, o meu todos os nossos, mas eu trabalho num departamento chamado Telecontagem. O que nós fazemos é a parametrização de contadores de empresa, portanto. Nós estamos eu não mexo em faturas, eu é só mesmo na parametrização e na parte, no hardware dos contadores. Pronto, isso é um trabalho extremamente específico. Eu tive uma formação durante 3 meses e não é o normal numa formação. Num call center é 1 mês numa sala e depois 2 meses em formação, não é? Que já é nós a trabalharmos mesmo, só que eles continuam-nos a pagar salário de formação. Isto é o que é o normal na maioria dos call centers. Aqui no sítio onde eu trabalho, eu tive 3 meses de formação mesmo em sala, a aprender a ler diagramas vetoriais. Porque eu sou uma rapariga de letras, portanto aquilo é mesmo complicado. Pronto, agora já todos fazemos o trabalho, porque o fazemos todos os dias e regularmente, portanto faz-se bem. Mas aquilo é um trabalho extremamente específico, técnico. Claro. Posso dizer francamente e com toda a certeza que não existe muita gente da EDP que saiba fazer aquilo que nós fazemos. Funcionários mesmo da EDP, só há um que sabe fazer aquilo que nós fazemos. E sem esse trabalho, suponho que estaríamos todos à luz das velas, considerando este universo de 3.000 trabalhadores. É ainda mais complexo. Sem o meu trabalho, a EDP não teria o lucro que tem. Então, e apesar de dever estes lucros fabulosos, que têm feito notícias, aliás, este universo de trabalhadores, suponho que a EDP não tenha as mesmas palavras tão simpáticas para estes trabalhadores que, de um ponto de vista legal, nem sequer são trabalhadores da EDP, não é? Sim, mas pronto, nós de vez em quando, eu trabalho com técnicos, eu não trabalho com o público, com o cliente final, trabalho com técnicos e grande parte deles são também precários, que trabalham para prestadores de serviço, mas de vez em quando apanhamos também técnicos que são prestadores de serviço internos, portanto são mesmo trabalhadores da EDP. E eles adoram-nos, dizem que nós fazemos um trabalho espetacular. E que devíamos todos ser da EDP. Mas não existe da parte da EDP qualquer tipo de plano para acabar com esta situação absurda de ter tantos trabalhadores a prestar serviços para a EDP sem terem um vínculo à EDP? Não há qualquer plano para acabar com isto? Eu não tenho conhecimento de nenhum plano, não. Suponho que venha daí esta necessidade de responder a isto. Por isso mesmo é que temos que estar na rua, sim. Sim, Jorge, eu fazia-te uma pergunta que suponho que não seja de fácil resposta. Estando a falar de subcontratações e em muitos casos, de situações de precariedade, como é que se faz uma greve? Eu tenho aqui nota de que vai haver uma greve já no próximo dia 10, uma greve que vai abranger centros de contacto, lojas da EDP. Como é que trabalhadores que estão subcontratados, às vezes em situações de precariedade, fazem uma greve? Isto é possível? Há uma ideia de que não é possível organizar uma greve nestas condições. Como é que se faz esta greve? Vamos desmistificar aqui um pouco. Eu sou trabalhador da Manpower, antes era Reddit. Desde que eu entrei nesta empresa, eu nunca fui sindicalizado. Ainda hoje não sou, mas isso não me impede de, enquanto trabalhador, ter o direito que todos nós temos, que é a greve.
Que é, aliás, um direito constitucional, não é? Exatamente. Eu sempre fiz greve, mesmo havendo aquela questão de os chefes pressionarem-nos para não fazermos essas mesmas greves. Eu nunca fui, ou nunca cedi a essas pressões, porque também sei o meu direito enquanto trabalhador e por isso é que eu sempre aderi a todas as greves que foram feitas até hoje. No início conseguimos ainda alguns frutos, nomeadamente o subsídio de alimentação, que foi uma grande conquista na altura, e o aumento do tempo de pausas. E foram conquistados com greve. Exatamente, foram conquistados ambos com greves que foram realizadas na Operação de Ceia. E também, em conjunto, claro, com os outros contact centers de Lisboa e Elvas, entre outros. É claro que só vamos conseguir ter frutos se lutarmos, a realidade é mesmo esta. Porque se não formos unidos a lutar por estas causas, é claro que se eu fizer greve e outro não fizer, essa pessoa está a pôr em causa a greve que eu estou a fazer neste momento. Claro. E o contrário também é verdade, ou seja, se o Jorge fizer greve e o colega não fizer, e se conquistar alguma coisa, aí esses benefícios já são para todos. Pois, exatamente, aí o benefício já não é só para mim, mas sim também para essa pessoa que não lutou pelo direito que tinha. Claro, claro. Eu suponho que nesta lógica que o Jorge está aqui a apresentar, esta lógica de união, de unidade, insere-se também esta ideia de fazer um roteiro contra este flagelo da precariedade que tanto afeta o grupo da EDP. Anabela, consegue-se explicar-nos em que é que consiste este roteiro e para onde é que se encaminha? É assim, este roteiro, o que é que nós pretendemos com este roteiro? Nós temos um abaixo-assinado já a circular, abaixo-assinado esse que é para ser assinado por toda a população em geral, não é só para trabalhadores. Nós queremos que a nossa situação seja discutida na Assembleia da República. Para isso temos que recolher cerca de 10 mil assinaturas. A nossa ideia já aconteceu no Porto, o lançamento da campanha. Vamos dar continuidade à campanha em Lisboa, em frente à sede da EDP, que para nós também faz muito sentido. E vamos deixar lá uma reivindicação ao CEO da EDP. Portanto, e depois vamos continuar a fazer a nossa campanha ao longo do país, quer seja nos outros call centers, quer seja até mesmo nas lojas EDP. É isto que nós vamos fazer, porque, como diz o nosso slogan, também somos EDP. E para nós faz todo o sentido que sejamos EDP, porque até mesmo nós não damos só a cara, nós costumamos dizer que damos a cara e a voz, mas nós não damos só a cara e a voz, nós assinamos pela EDP, porque eu fui gestora de reclamações durante muitos anos e nós assinamos com o nosso nome, o meu primeiro e último nome ia lá nas cartinhas para os clientes. Portanto, faz todo o sentido, sempre fez sentido e cada vez faz mais sentido. E não se justifica realmente esta situação, porque durante estes 30 anos, cada vez mais, há uma discrepância enorme. Eu, por exemplo, trabalho há 23 anos neste call center e quando eu entrei, nós até tínhamos salários mais ou menos, claro que não tinham nada a ver com os salários dos quadros da EDP, mas até eram salários minimamente razoáveis para a época. O que aconteceu foi que em 11 anos nós ficámos reduzidos a salário mínimo nacional. Há 3 anos que eu estou a ganhar salário mínimo nacional. As empresas, claro. Porque eles estão sempre a vender isto, não é? Eles estão sempre a subcontratar, não é? Agora para o ano. Exatamente. Agora, quando formos a concurso, nós não sabemos quem é que vai ser o nosso próximo patrão, exatamente, mas sabemos que vai ser aquele que vai pagar, que vai fazer o preço mais barato. É a lei da selva. É com esse que a EDP vai ficar. Vamos ter novamente um patrão que não sabe nada daquilo que eu faço e que ainda vou ter que estar a explicar o que é que eu estou a fazer. Exatamente. Claro. E quando questionamos a EDP sobre esta precariedade, não é? E quando pedimos satisfações e fazemos a exigência de sermos trabalhadores dos quadros da EDP, ouvimos respostas do tipo para nos irmos queixar ao governo, respostas do tipo, e estamos a falar da EDP, uma empresa socialmente responsável, supostamente. É? Imagina se não fosse. Imagina se não fosse, exatamente. Ouvimos respostas para discutir com o governo os recibos verdes, os livros verdes. Agora já não é os livros verdes, mas chegámos a ouvir essas respostas.
Sim, Podemos sim, falar sim, com o sim. governo para falar, a discutir com eles dos livros verdes. Mas, Anabela, apesar de toda essa intransigência, a verdade é que tem havido cedências. Há bocadinho o Jorge dava-nos um exemplo e, Rita, eu sei que, por exemplo, no Porto, recentemente, a Egor foi forçada a uma pequena cedência. Podes falar-nos um bocadinho sobre essa cedência e como é que se conseguiu? Ok, pronto. Então, o ano passado aumentou muito o ritmo de trabalho e foi aí que eu comecei a juntar alguns colegas meus de trabalho e conseguimos sindicalizar algumas pessoas e daí passámos então para plenários para começar a falar com as pessoas e perceber como é que nós conseguimos resolver isto, não é? Porque os nossos primeiros, o roteiro que nós estamos aqui a fazer, também somos EDP, é para a nossa integração na empresa EDP, mas nós também temos que fazer aquelas pequenas lutas dentro da empresa que nos paga o salário, portanto. E nesse âmbito, não é? Foi feito então o primeiro plenário, foi logo visto ali os pontos para o caderno reivindicativo, que tentámos por várias vezes apresentar a Egor. Quer dizer, apresentámos, mas eles não quiseram reunir connosco. Não respondem, portanto. Sim, não responderam. Agora, entretanto, já responderam. Não responderam. Até E já termos agora, feito... responderam porquê? Ao que é que se deve esta alteração de postura? Então, no dia 18, quando iniciámos o roteiro, havia lá a comunicação social. Nós falámos, apareceu nos canais de televisão todos, que estávamos a trabalhar para a EDP, num trabalho extremamente específico e que trabalhávamos há mais de 10 anos para eles e que ganhávamos o salário mínimo. Uma das reivindicações que foi até pedida por uma das colegas numa das peças que passou na televisão foi a última a ser-nos dada, que foi o dia de Carnaval. E que estava no caderno reivindicativo e finalmente nos deram o dia de Carnaval. Nós nunca tínhamos chamadas nesse dia e éramos obrigados a estar lá no escritório o dia Porque todo. sim, é o quero, posso e mando, portanto. Sim, este ano pediram apenas 5 pessoas para ficarem a trabalhar no dia de Carnaval e que depois podem gozar esse dia mais para a frente. Portanto, isto foi o que nós conseguimos, mas este dia de Carnaval até foi depois da greve de dia 9. Porque resultado mesmo do plenário, do início da campanha Também Somos EDP, foi a passagem de prémios no valor de 65 euros para o salário base e deram-nos o dia de aniversário. E nós ficámos todos contentes, pois claro. Pronto. A empresa continua a dizer que é o máximo que consegue fazer. Nós pedíamos também exigimos o aumento do salário base para 900 euros, queríamos também aqui o aumento do valor de subsídio de refeição para 8 euros por dia, e eu acho que isto até é tão pequenino comparado com o que se ganha na EDP, que isto o que é que custava? Comparado com aqueles lucros fabulosos, é muito difícil de entender. Eles não dão uma justificação para este absurdo de não poderem elevar os salários? Agora o que nos diz é que está completamente estrangulada com o valor que recebe da MEL. Pois, porque eu trabalho para... Quem paga o salário é agora, quem decide aquilo que eu faço é meu, e depois eu trabalho para a rede. Isto é uma grande confusão, não é? Uma espécie de inception de precariedade e subcontratações dentro de subcontratações. Portanto, pelo que nós sabemos, o meu trabalho é pago pela redes, à MEL, que depois paga à EGOR. E a EGOR paga-me a mim. Portanto, o mínimo possível. Sim. Claro. E cada uma destas... vai ganhar, não é? Porque a Altice também teve lucros gigantescos. Óbvio, cada uma destas camadas vai buscar um bocadinho de gordura aonde pode, não é? E Jorge, nós estamos aqui a falar sobre esta reivindicação do roteiro contra a precariedade, que inclui uma campanha pela elevação dos salários. Na verdade, suponho que estes trabalhadores que prestam um serviço tão importante para a EDP não só não estejam a ser aumentados, como na verdade estão a perder salário, porque se fizermos as contas à inflação, a coisa fica ainda mais feia. Sim, o simples facto do subsídio de refeição não ser aumentado desde a última vez, já estamos a falar que eu entrei em 2015, o subsídio foi aumentado em 2016, portanto estamos em 2023 e não houve mais nenhum aumento, foi completamente abolido.
que foi completamente abolido pela inflação que entretanto surgiu nestes últimos Claro. anos. 6 euros de subsídio da refeição, pergunto aonde é que trabalhadores da EDP conseguem almoçar com 6 euros, ou jantar, seja o que for, Os o que é que eles trabalhadores da fazem com EDP 6 não comem euros? por esse preço. Exato. Exatamente. E já não para não falar de outras situações, como por exemplo a questão da energia. Nós trabalhamos Sim. para a EDP e não temos um desconto que nos possa ajudar É verdade. na nossa despesa. São um cliente normal, Nós portanto. somos um mero cliente, apesar de darmos a voz por eles, somos um mero cliente e não temos nenhuma diferenciação a nível de custos também da energia que nós gastamos para eles, principalmente agora nesta questão de termos vindo para casa trabalhar, que era algo impensável e que de repente tivemos que nos adaptar. Eu optei por manter-me nesta situação de trabalhar em casa, consigo reduzir algumas despesas, mas outras acabei por elevá-las, nomeadamente o gasto de energia. E não houve nenhuma compensação da parte da EDP por esta despesa acrescida? Não há uma compensação que possa se considerar facilmente. Temos que fazer a apresentação de várias informações para que eles no final nos dessem possivelmente uns cêntimos para abolir aquilo que eventualmente nós estamos a gastar. A realidade é que eu opto também por esta situação, porque na zona onde eu habito, eu preciso ter um carro para me deslocar, a despesa do carro, a gasolina e tudo mais, acabou por ser um pouco influenciada também na minha decisão em trabalhar em casa. Apesar de tudo, fico também indignado por não ter nenhum benefício por parte da empresa para quem eu trabalho. E quando a maior parte dos clientes me dizem, você trabalha para a EDP, deve ter certamente muitos benefícios por trabalhar para eles. E na realidade não tenho nenhum benefício. E Anabela, perguntava-te se esta indignação, para usar a palavra que o Jorge também usou, isto é um sentimento que é transversal aos trabalhadores que estão nesta situação? Os trabalhadores têm consciência deste absurdo? De um ponto de vista mais geral, estes trabalhadores estão disponíveis para a luta? Os trabalhadores têm muita consciência disto tudo, porque repare, a luta nos call centers, eu trabalho lá há 23 anos, mas ao longo destes 23 anos, e até antes, sempre houve lutas nos call centers. Aliás, eu recordo-me, e eu costumo dizer que deve haver poucas empresas onde foi feito 15 dias de greve num ano. E nós, nos call centers da EDP, fizemos 15 dias de greve num ano. E fizemos isso porquê? Já agora em que ano? Estamos a falar de 2021? Não, foi em 2015, salvo erro. Ok. Foi em 2015. Nós apresentámos um caderno reivindicativo, como fazemos todos os anos, cadernos esses em que a empresa para a qual nós trabalhamos, a Randstad, pura e simplesmente nem sequer nos responde. Mas vem apregoar aí na comunicação social que é extremamente importante a comunicação com os trabalhadores. Não sei onde, se calhar na Holanda, porque em Portugal não é. Portanto, eu digo Holanda porque é onde é a sede da Randstad. E isto para dizer o quê? Porquê é que os trabalhadores fizeram 15 dias de greve num ano? Não foi porque estavam a querer perder o seu salário daquele dia. Foi porque nós, na altura, estávamos a reivindicar 1 euro por dia de aumento salarial. E a Randstad, uma multinacional que está em 55 países, veio concretizar um aumento de 1 euro por mês. Ora, está-se mesmo a ver o que é que aquilo provocou nos trabalhadores. Uma satisfação imensa que nos levou à rua 15 vezes seguidas. Não é? E depois ainda ouvimos a empresa dizer-nos, parem lá com as greves porque já perdemos €500 mil. Ao que nós respondemos, dividam o dinheiro pelos trabalhadores e deixamos de fazer greve. Porque os trabalhadores não fazem greve porque querem. Os trabalhadores fazem greve porque estão a lutar por aquilo que acreditam. Aliás, sempre que fazem greve, perdem um dia de salário, não é? Que para esses trabalhadores não é fácil. Perdem dia de salário, não é? Portanto, não... E aliás, nos call centers da EDP, a adesão à greve sempre foi na ordem dos 90% a 95%. Portanto, não estamos a falar de greves em que a adesão é mínima, muito pelo contrário, não é? E eu acredito, sinceramente, que no dia 10 vai ser a prova de fogo. Dia 10 vai ser uma grande luta a nível nacional nas lojas e nos call centers. Obviamente que não é fácil mover estas pessoas todas direitinhas ali à sede da EDP em Lisboa. Não é fácil, é muito trabalhoso, mas com boa vontade tudo se há de conseguir. Vamos ver o que é que vai acontecer dia 10. Eu estou confiante que os trabalhadores vêm para a rua mais uma vez,
em tantas que têm vindo manifestar o seu desagrado com esta situação. E repare, nós estamos aqui numa situação em que o meu sindicato, nós pedimos satisfações tanto à EDP como à empresa para a qual trabalhamos. E, obviamente, que isto é uma bola de ping-pong, porque elas empurram tudo umas para as outras. A EDP vem dizer que, portanto, pratica nos seus cadernos de encargos com a Randstad valores suficientes para nos aumentarem o salário. A Randstad, por sua vez, diz que a EDP é que não lhes dá valores que eles consigam fazer os aumentos salariais. Portanto, é uma bola de ping-pong. A única coisa que eu sei é que o nosso salário, porque já deu para perceber que, dependendo da empresa, os salários são diferentes, mas não anda muito diferente do salário mínimo nacional. O grosso é correr tudo a salário mínimo nacional. Mas, no nosso caso, se nós tivéssemos tido a evolução do aumento do salário mínimo no nosso salário, hoje nós estaríamos com 850 euros de salário base, porque nós perdemos em 11 anos, o salário mínimo foi aumentando, e bem, mas pouco, deveria aumentar mais. Sim. E isto não somos nós que dizemos, são os economistas mesmo, não é? Uhum. E o que acontece é que, ao aumentar o salário mínimo nacional, o nosso ia estagnando e nós acabámos por ficar no salário mínimo nacional há 3 anos a esta parte. Portanto, nós neste momento estaríamos com mais de 285 euros acima do salário mínimo nacional. Caramba. Portanto, Convergência 850 europeia a euros quanto base. obrigas. Longe vai a ideia da convergência com as empresas da Holanda, como há bocadinho falávamos, que algumas destas empresas preferem sediar os seus negócios na Holanda para pagarem menos salários, e já para não falar da EDP, que só no ano passado atingiu lucros de 679 milhões de euros num único ano. É um feito, mas suponho que os trabalhadores não vejam nem uma magra fatia, nada. nem uma migalha. Jorge, devolvia-te mais uma pergunta. Como é que tu achas que todo este palavreado que o Governo tem dedicado a este tema da precariedade? Recordo-me, por exemplo, da Agenda para o Trabalho Digno, um nome tão sonante e pomposo, e tantos discursos sucessivos daquilo a que se dizia ser, até há bem pouco tempo, o Governo mais à esquerda de sempre. O Governo não tem uma única palavra para estes trabalhadores da EDP, ou já chegou à fala com os sindicatos para tentar encontrar uma solução para este drama da precariedade? Acho que são os primeiros culpados de tudo isto estar a acontecer. E querem descartar a culpa não agindo de forma a que nos pudesse trazer algum benefício enquanto trabalhadores. Lavam as mãos como Pilatos, está-se mesmo a ver. Sim, porque se nós formos a ver a nível de legislação de call centers existente em Portugal, é praticamente nula. A legislação que existe é muito reduzida e não nos ajuda em nada. Se nós formos a analisar bem aquilo que nós fazemos enquanto trabalhadores de call center, nós temos um trabalho pior do que um psicólogo, eu acho, por vezes. Nós ouvimos tudo e mais alguma coisa, por vezes temos que travar o cliente com palavras que nem sempre conseguimos utilizar da melhor forma, mas temos que fazer o nosso papel, não podemos um também cliente que provavelmente nem sabe que está a falar com um trabalhador que não é da EDP. Não, na maior parte dos casos é esta a realidade que nós vivemos, mesmo até os trabalhadores da loja, que eu também falo com eles, por acaso. Sim. Também faço apoio, e também a outras empresas, como é agora, entre outras. Que agora também vão estar em greve, não é? Os trabalhadores das lojas da EDP também no dia 10 vão paralisar. Exatamente. Eu lembro-me que quando entrei para o call center, se eu não estou em erro, os trabalhadores das lojas ainda eram contratados por parte da EDP. E isso é que depois, entretanto, mudou e começaram a ser contratados por outras empresas, se eu não estou em erro. Mas lembro que havia ainda muitas lojas que eram contratadas diretamente pela EDP. Desculpa interromper-te, a maior parte dos trabalhadores das lojas foram meus colegas no call center em Odivelas. Sim. E eles inicialmente iam naquela base de irem lá substituir só os trabalhadores da EDP, mas depois passaram a ser mesmo trabalhadores das lojas, mas por conta das Randstads, das Manpowers, das Egos.
Era a ideia que eu tinha, que eu tive colegas que fizeram substituição e que na realidade a substituição... Neste momento não há trabalhadores EDP nas lojas, é tudo Pois. prestação de serviço. Já nem sequer é trabalho temporário, é tudo prestação de serviço. Ou seja, nós viemos a regredir, em vez de, neste caso, de evoluirmos, ainda acabámos por regredir no passar dos anos, o que é, de facto, desagradável enquanto trabalhador que também eu sou para esta empresa. Claro, e parece Ajuda a perceber os 600 milhões de lucros, não é? Exatamente. Se calhar tem a ver com este pormenor. E parece que se está a tornar regra, não é, Jorge? Ou seja, uma coisa que ao início parecia ser pontual, disseminou-se e tornou-se na forma como a EDP trabalha. Muito bem, eu acho que estamos a ficar sem tempo e a conversa já vai longa, portanto, mais uma vez... ficaria bem mais longa, porque ficaria bem mais longa. 30 anos de precariedade, tínhamos muita conversa aqui. Imagino que tenham muitas mais histórias para contar e muitas mais lutas para fazer. Recordo finalmente que já este dia 10 os trabalhadores dos call centers e das lojas da EDP vão paralisar uma greve nacional e que o roteiro da FIEC Metal contra a precariedade na EDP continua a todo o vapor até à manifestação em frente à sede da EDP, suponho, em que vai finalizar esta grande campanha de luta. Queria agradecer à Rita, ao Jorge, à Anabela, o vosso tempo, a vossa disponibilidade por estarem aqui connosco a partilhar as vossas histórias, as vossas opiniões e, sobretudo, o vosso exemplo de luta, e despedir-me de todos e até uma próxima vez. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite.